Meus irmãos, abram comigo as suas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 10. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e de invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar rapidamente. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, nós abrimos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, e que nessa noite, Pai, nós consigamos, Senhor Deus, retirar delas, Pai, as pedras preciosas, Pai, aplicá-la em nosso coração, em nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a enxergar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Abre os corações, abre as nossas mentes, nos livra das distrações e nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos atentos à Tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esses versículos, nós estamos aqui no segundo capítulo da Epístola de Pedro, e como já foi dito, Pedro ele vai trazer essa mensagem e vai trazer essas palavras justamente para aqueles crentes que são da dispersão, aqueles crentes que estavam sendo perseguidos na época do imperador Nero, onde havia uma perseguição ferrenha, principalmente àqueles a quem são destinadas essa carta. E nós, nessa noite, trazendo esses 10 versículos, eu gostaria de dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira dessas partes, nós terminaremos hoje. Depois, se assim o Senhor quiser, nós trataremos as outras 2 mensagens. Hoje eu gostaria de trazer para nós, para que nós possamos esmiuçar, ou seja, estar atentos ao que os 3 primeiros versículos dizem. Se você puder acompanhar comigo, os 3 primeiros versículos é onde nós vamos trabalhar, é onde nós vamos nos aprofundar para entendermos aquilo que Pedro vai trazer, orientando esses crentes, para que nós sejamos enriquecidos com essa palavra. O versículo 1 vai dizer:
Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Aqui nós temos uma figura principal que nós enxergamos nesse texto, que são as crianças recém-nascidas. O Miguel, quando era bem recém-nascido, ele teve um período de adaptação na amamentação, e ele ficou alguns dias tentando e não conseguiu se alimentar do leite. E ali nós enxergamos e vemos a ânsia, nós vemos o desejo da criança se alimentar. Nós vemos o desejo e a paixão que está, se eu puder traduzir essa palavra, de modo com que nós conseguimos enxergar algo que é parecido com aquilo que Pedro vai trazer aqui. Aquela vontade que não tem limites. E nós traremos essa figura dessa criança, que é muito particular para nós. E também, falando de crianças, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. E como os filhos, nós somos cuidados com amor. Todos aqui, eu creio que alguns ainda não, mas quem são pais e mães sabem o quanto ama o seu filho. E aqui o primeiro ponto que eu queria que você prestasse atenção é que você não está aqui nesse momento à toa. Que você não está nesse momento ouvindo a palavra do Senhor simplesmente por um acaso, ou porque você não tinha nada para fazer na sua casa hoje. Você veio aqui nessa noite e falou assim: eu vou lá na igreja, vou ouvir uma palavra e vou seguir a minha vida. Saiba, meu irmão, nesse momento, que você foi chamado desde antes da fundação do mundo, desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido pelo Senhor Jesus. E escolhido pelo Senhor Jesus não é pouca coisa, meu irmão. Saiba que você é privilegiado sendo filho, e nós somos filhos. Entenda isso, meu irmão. Antes de nós entrarmos nessa mensagem, entenda a importância que você tem nessa vida, nessa terra e principalmente nesta igreja. Nesta igreja que é uma igreja que está sendo transformada e trabalhada pelo próprio Senhor Jesus. E a título de introdução, em João 4,34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Preste atenção, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E aqui nós temos que trazer essas palavras nesse momento para que nós consigamos entender aquilo que Pedro vai trazer para nós nos versículos seguintes. Depois que Pedro fala da salvação em Cristo, depois dele falar da santidade da vida, nas últimas mensagens que vocês ouviram, a santidade nos nossos relacionamentos, agora Pedro, ele fala sobre a santidade do povo de Deus, e esse povo deve desejar Deus mais do que qualquer outra coisa. Talvez o seu coração esteja nesse momento desejando algo corriqueiro, talvez esteja desejando uma porta de emprego, talvez uma melhora nos seus relacionamentos conjugais, uma melhora nos seus relacionamentos familiares. Mas aqui eu quero elevar um pouco a régua. Eu quero trazer um pouco mais do que simplesmente coisas materiais e coisas terrenas. Eu quero trazer aqui algo sublime, algo que nós não podemos medir com qualquer tipo de régua, qualquer tipo de instrumento nessa terra, que é o desejo pelo nosso Senhor Jesus. E aqui, trazendo essa introdução e esse contexto, nós precisamos entender os versículos que Pedro vai trazer. E aqui no versículo 1, acompanhem comigo. No versículo 1 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências.
Aqui nós temos essa conjunção, portanto, que ela vai trazer referência a 1 Pedro 1, do versículo 23 a 25, onde Pedro declara: a palavra do Senhor permanece eternamente, a semente incorruptível, o evangelho capaz de produzir um novo nascimento. Aqui ele fala: despojando-vos, portanto, vocês ouviram o evangelho, vocês entenderam o que Deus veio fazer nessa terra. Despojem-se, esqueçam-se, portanto, de toda maldade, e dolo, e hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. E aqui nós precisamos trazer essa mensagem, entender que Pedro ele vai trazer algo muito peculiar para nós. Você conhece pessoas que são más? Nós vemos a maldade nesse mundo. Nós vemos a maldade sendo empregada e sendo arrastada por muitas pessoas. Talvez nós vemos a maldade em membros da própria igreja. E isso nos deixa totalmente desesperados. Mas nós, como cristãos, nós precisamos examinar a nós mesmos e saber que devemos despojar-nos. Ou seja, essa palavra é justamente você retirar essa roupa, você retirar esse tipo de traje que traz todo tipo de pecado. E aqui, em primeiro lugar, o termo maldade, kakia em grego, é uma palavra geral de todo tipo de malícia. E nós vamos ver em outros versículos muitos versículos trazendo essa palavra. E os outros pecados que são mencionados, que derivam dessa maldade, malícia, muitos inúmeros pecados. A palavra dolo, em segundo lugar, essa palavra originalmente significava isca ou armadilha, representa um espírito traiçoeiro. Refere-se a alguém que conta uma mentira a fim de enganar os outros. A palavra dolo é justamente trazer essa referência de um crime, por exemplo, um crime doloso. Nós temos o crime culposo, que não há intenção, e nós temos o crime doloso, ou seja, que há dolo, que há intenção. E aqui nesse momento também pode ser traduzido como a famosa malandragem, com o famoso jeitinho brasileiro. E continuando, no terceiro lugar, ele vai trazer essa palavra que é muito conhecida, principalmente no meio evangélico, a palavra hipocrisia. Hipocrisia, de hipócrisis, do grego, significa dissimulação, que é utilizar uma máscara para esconder a verdadeira identidade. E aqui, meu irmão e minha irmã, entenda, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Os salmos de Davi dizem: os ímpios prosperam, os ímpios florescem, os ímpios estão aparecendo, mas todos serão destruídos para sempre. Entenda, meu irmão, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de crueldade nessa terra, nenhuma gota de sangue derramada nesse chão está longe dos olhos do nosso Senhor Jesus. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você entendesse que essa palavra hipocrisia, ela pode estar muito referente a nós. Ela pode estar nesse momento em nosso coração, onde nós estamos julgando e condenando irmãos, condenando pessoas ao inferno, sendo que nós mesmos estamos com traves em nossos olhos. Estamos pecando e não estamos enxergando. Por isso, essa palavra trazendo para essa igreja, para esses homens e mulheres que estão sendo perseguidos, Pedro vai trazer essa palavra que serve justamente para nós também. Ele vai trazer: meus irmãos e minhas irmãs, entenda, se afastem, se despojem, tirem essa roupa de maldade, de dolo, tirem essa roupa de hipocrisia. Entenda, se você é salvo, se você é chamado pelo Senhor Jesus nessa noite, você não é diferente de uma prostituta, você não é diferente de um bandido, você não é diferente de nenhum tipo de pessoa que comete crimes nessa terra. Você simplesmente foi chamado e foi convertido. Entenda que nós não podemos apontar o nosso dedo para nenhuma pessoa dessa terra, porque o único que tem o poder de julgar uma pessoa é um só, é Deus.
E muitas vezes nós somos hipócritas. Nós estamos nos gabando da nossa religiosidade e estamos dizendo: eu sou salvo. Eu sou salvo para sempre. Ah, aquele irmão ali não sei não, aquele ali não sei não, aquele outro é assim. Entenda, meus irmãos, a hipocrisia, ela é algo que é inerente, principalmente do ser humano. O ser humano, ele é um ser hipócrita, porque ele tem as suas verdades, ele tem tudo aquilo garboso, mas dentro dele, somente o Senhor Jesus conhece e sabe o que passa em seu coração. E continuando nesse versículo, ele vai trazer, em quarto lugar, a inveja, que descreve esse sentimento avarento de querer ocupar o lugar de outro. E esse foi o sentimento por trás dos líderes que crucificaram o Senhor Jesus, daqueles que tinham a garba, a beca, que tinham a roupa de religiosos, que estavam aparecendo para as pessoas, mas estavam com sentimentos de inveja diante da popularidade, diante daquilo que Jesus fazia pelos pobres, pelas viúvas, pelos enfermos, pelos doentes e pelos endemoniados. E em quinto lugar, ele vai terminar dizendo: toda sorte de maledicências. Por fim, ele menciona essa palavra maledicência, que em grego significa katalalia, que significa calúnia. Refere-se essencialmente à difamação de caráter. E nós podemos enxergar também Tiago 4,11, que quer dizer algo como falar contra alguém, que é o chamado caluniador, que é aquela pessoa que sempre fala mal quando a outra pessoa não está próxima. Será que nós conhecemos pessoas assim? Que falam mal das outras quando as vítimas não estão próximas. O desejo de Pedro é justamente que os seus leitores jamais se esqueçam que o pecado é uma fraude. Jamais se esqueçam que aquilo que nós cometemos no momento que pode trazer um tipo de prazer, o fim dele é a morte. E o pecado cobra caro. Nós sabemos que se nós cometermos crimes nessa terra, nós seremos perdoados pelo Senhor, mas pagaremos nessa terra. Pagaremos com a nossa vida, sendo presos, tendo algum tipo de reação. E aqui nós, terminando esse versículo, que é um versículo muito forte, que traz muitas características, ele vai trazer esse versículo seguinte, que é algo tão doce: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente. Pedro queria que os seus leitores desejassem ardentemente a palavra do Senhor, assim como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. Desejar, que é um verbo imperativo, ele expressa um intenso desejo, uma paixão insaciável, que todo cristão deve ansiar pelo alimento espiritual, que produz o crescimento para a salvação. E aqui nós temos alguns pontos que nós traremos desse versículo. O primeiro deles: a palavra é pura, a palavra não tem mistura, a palavra não é adulterada. A palavra do Senhor, ela é esta que você está vendo e ela não muda. Aqui nós, trazendo o primeiro versículo, que ele vai dizer o genuíno leite espiritual. Que o genuíno leite espiritual é justamente entender que a palavra do Senhor, ela é algo que é suficiente para mim e para você. É muito bom lermos livros, é muito bom aprendermos com experiências de outras pessoas, mas a palavra do Senhor é aquela que transforma a nossa vida. Aqui algo que uma experiência própria, que eu já contei algumas vezes, mas vale contar novamente.
que antes da minha conversão, eu proferia muitos palavrões. E isso era algo natural, porque não conhecia a palavra, não era evangélico. E até o momento que eu li em Tiago, que nós não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não seja para edificação. E aí, no momento da minha conversão, ouvindo a palavra, indo nos cultos, ouvindo a palavra, ainda descrente, ainda sem conhecer muito bem o Evangelho. Em certa ocasião, que passou um colega no meu trabalho, e eu decidi proferir um palavrão. E nesse momento, quando eu fui proferir o palavrão, eu senti uma cutucada como se fosse na costela. Isso, eu e Deus. Eu falei, não é possível. Eu falei assim, eu estou ficando louco. Isso aí deve ser coisa da minha cabeça. E esse colega foi. Quando ele voltou, eu falei assim, eu vou tirar a prova agora. Eu vou falar de novo. E exatamente do mesmo jeito. Quando esse colega meu retornou, e eu fui falar o palavrão novamente, e eu senti novamente o mesmo cutucão na costela. E nesse momento, eu entendi que o Espírito Santo, ele trabalha em nós, através da palavra, através da comunhão, e através de nós ouvirmos e entendermos em nosso coração. E essa questão do palavrão é algo que para alguns é tranquilo, para outros é mais ou menos, para outros é assim, é assado, mas é um caso que aconteceu comigo, e é um caso que eu conto para que nós entendamos que aquilo que Deus vai fazendo em nosso coração, muitas vezes nós não percebemos. Nós viemos nesse momento aqui hoje, nessa igreja, nós ouvimos uma palavra que é: desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. E aí você vai para sua casa tranquilo, achando que nada aconteceu. E de repente, no outro dia, você começa a sentir que você precisa ouvir uma palavra, que você precisa ler uma palavra. E aquilo começa a trabalhar no seu coração, e começa a gerar o desejo, e começa a gerar algo dentro de você. Entenda, meus irmãos, todos nós estamos passando por processos. E aqui, Pedro ele vai trazer essa palavra que é uma palavra pura. Entenda, essa palavra é pura. E ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. A palavra, ela é espiritual. Não sei se você já teve a oportunidade, você já leu um jornal, você leu algum trabalho, algo que possa contribuir com o seu trabalho. E quando nós lemos a palavra do Senhor, precisamos discernir que ela trabalha espiritualmente em nossas vidas, que ela trabalha algo em que nós não conseguimos enxergar ou medir. É necessário nós enxergarmos isso. E a palavra, principalmente, ela é nutritiva. A palavra, ela é algo parecido com o leite materno, onde a criança, ela deseja ardentemente, e ali ela encontra todos os nutrientes, todos os tipos de vitaminas. Ela encontra tudo aquilo que ela precisa naquele momento para que ela cresça. Você já observou as crianças que são bem pequenas? Elas tomam leite, às vezes não comem nada o dia todo, e nós simplesmente não entendemos, porque o nosso natural é nos alimentarmos por sermos maiores. Mas trazendo essa figura do leite espiritual, precisamos entender que, principalmente nesses versículos, Pedro está trazendo versículos para essa igreja que é uma igreja nova. É uma igreja que está em meados de 64 depois de Cristo, que está sendo espalhado o Evangelho, e nós temos novos convertidos. E esses novos convertidos são orientados a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. E é necessário nós provarmos da palavra.
E aqui, no final desse versículo, ele vai dizer: para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O objetivo do leite puro espiritual de Deus é o nosso crescimento. E aqui vale uma parada para nós meditarmos um pouco. Eu gostaria de falar ao seu coração que você examine a si mesmo. Do dia da sua conversão, do dia em que você conheceu o Evangelho, do dia em que você esteve exposto à palavra do Senhor, será que você cresceu espiritualmente? Será que você entendeu que o Evangelho é algo que está feito, é algo que Deus fez por nós, mas que nós precisamos buscar e desejar a Ele de maneira especial? Será que nós estamos deixando o Evangelho de lado e nos ocupando com as nossas mentes, nos ocupando com o nosso trabalho e simplesmente nos esquecendo daquilo que o Senhor nos diz? Sem mim, nada podeis fazer. Será que nós estamos nos esquecendo disso? Estamos nos esquecendo que a palavra do Senhor, ela é suficiente? E o final desses versículos, no versículo 3, ele vai dizer: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui eu queria dar uma notícia para você. Não sei se você sabe, mas Deus, pela sua muita misericórdia, olhou para mim e para você, homens, mulheres, pecadores, indignos, olhou para muitos bandidos, pessoas que estavam totalmente desgarradas, pecadores da pior espécie, pecadores que não mereciam nada, pecadores que estavam à beira do precipício, que estavam à beira da morte, da condenação, pecadores assim como nós. Deus, pela sua muita misericórdia e pelo seu muito amor para conosco, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda indignos. A palavra do Senhor nos diz que se dificilmente alguém morre por um justo, quanto mais por homens, mulheres, crianças, indignos como nós. Entenda, meu irmão, o Senhor Jesus é enviado para essa terra, e pelo Espírito Santo, Ele é encarnado no ventre de Maria, e Maria tem esse filho cresce em graça, cresce em estatura, ele prega na sinagoga, ele ensina na sinagoga, ele cresce e aos seus 30 anos ele inicia a sua jornada dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois disso, ele cura pessoas, assim como eu e como você, de doenças, pessoas presas, pessoas que estavam desgarradas, pessoas que não tinham eira nem beira, pessoas que estavam longe do Senhor. Ele diz para pescadores, para homens iletrados: vem e me segue. Ele traz essa figura de um líder que tem todo o poder. Jesus, Ele dá o exemplo de toda essa palavra que nós estamos falando. Jesus chega para homens e mulheres iletrados, que não tinham nenhum tipo de garba, que não tinham nenhum tipo de vestimenta, e Ele se ajoelha e Ele lava os pés daqueles homens. Para que Jesus fez tudo isso? Jesus, então, disse para aqueles apóstolos que Ele seria morto, que Ele ressuscitaria e que Ele seria ressuscitado e glorificaria ao Pai. Isso acontece naquele dia. O sol se escurece, há um terremoto na terra, alguns mortos ressuscitam, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus traz a salvação, e Jesus mata a morte, para que eu e você, nesse momento, entendamos que o Senhor é bondoso. Eu disse tudo isso para você, para que você entenda nesse versículo 3, que vai dizer: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Deus é bom.
Não é por causa das suas dificuldades, não é porque você está passando dificuldades nesse momento, não é porque tudo que está acontecendo está dando de errado na sua vida, que o Senhor mudou. Entenda a maior obra, aquilo que fez Jesus Cristo naquela cruz. Não há homem, não há mulher, não há nenhum tipo de papa, nenhum tipo de pastor, não há nenhum tipo de homem e de mulher nessa terra que pode substituir esse sacrifício feito por homens e mulheres pecadores indignos como eu e você. Entenda, o Senhor é bondoso. E se o Senhor é bondoso, entenda que nós devemos olhar para a palavra do Senhor e saber que devemos buscá-la ardentemente. Ardentemente, assim como uma criança busca no seio da mulher o leite, para que ele seja satisfeito, para que ele pare de chorar. Entenda, nesse momento, meu irmão, se você está passando por dificuldades, se você está passando por qualquer tipo de coisa, saiba, você tem o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que está assentado à destra de Deus e intercede por mim e por você, independente de nós. Você pode dizer, meu irmão, eu sou muito pecador, eu não tenho jeito, eu estou pecando assim, estou pecando assado. Entenda, meu irmão, entenda, aquilo que Jesus fez naquela cruz, aquilo que Jesus fez naquela cruz demonstra a benignidade, a bondade, aquilo que Deus traz de mais precioso, Ele entrega com o seu Filho, para que eu e você hoje consigamos sair aí fora, erguer a nossa cabeça e dizer, o Senhor me salvou, e não há nada mais especial do que isso. Por isso entenda, você precisa buscar essa palavra ardentemente, entregando totalmente o seu coração. Mas aí você vai me dizer, meu irmão, eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou membro da igreja, não toco no louvor, eu não preciso disso. Entenda, meu irmão, a palavra, ela é disponível, não é para pastor, não é só para pastor, não é só para presbítero. A palavra, ela está aqui para que você e eu estejamos diante das provações que nos cercam nessa terra. Se há algo que acontece conosco é que tempestade nos alcança. Se há algo que é uma realidade é que nós iremos sofrer. Por isso entenda que no momento de sofrimento, no momento de angústia, há alguém contemplando aquilo que você está passando e dizendo a única palavra que nós podemos entender, que é, meu filho, fale comigo. Abra o seu coração. Abra o seu coração e peça aquilo que você deseja. A oração que o Senhor Jesus fez é que Ele ora por nós. Ele diz, eu oro não só por estes, mas por aqueles que não viram e creram. Se você é um desses, meu irmão, saiba que amanhã, de manhã quando você acordar, se Deus quiser, saiba que você é bem-aventurado, que você consegue enxergar que Deus é bondoso. E se Deus é bondoso, entenda, deseje ardentemente o leite espiritual. E principalmente, retire a sua roupa antiga, retire a sua roupa da maldade, retire a sua roupa do dolo, do jeitinho brasileiro, da hipocrisia. Retire essa roupa antiga que está em você ainda. Retire essa roupa que está te contaminando, fazendo com que você esteja diante das pessoas envergonhando o nome de Cristo. Porque se algo que você e eu carregamos é o estandarte do Evangelho, é a bandeira do Evangelho de Cristo, saiba, todo cristão que é convertido carrega em si o Espírito Santo de Deus. E a palavra de hoje é, não entristeça o Espírito Santo. Seja alguém que é reconhecido pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos com tanta falta disso, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós somos igreja. Nós precisamos entender que esta igreja, a igreja da capela, ela só irá se transformar, ela só irá crescer, ela só irá estar cheia de pessoas nesse lugar aqui, se eu e você sermos mini Cristo, sermos imitadores de Cristo e principalmente trazermos pessoas. Nos preocuparmos com aquelas pessoas que estão do nosso lado todos os dias. E dizer, meu irmão, vamos comigo na igreja. Vamos ouvir uma palavra, mas principalmente pela nossa própria vida. E aqui, o fim dessa história é um só. Eu e você somos falhos.
somos pecadores, falharemos inúmeras vezes. Dificilmente falaremos com algumas pessoas sobre Jesus, dificilmente estaremos evangelizando. Mas entenda, meus irmãos, que nós precisamos buscar esse leite espiritual, buscar ardentemente, sabendo que a palavra do Senhor, ela, quando é lida, a oração, quando ela é exercida, ela nos afasta cada vez mais do pecado. Mas a partir do momento que nós nos esquecemos da palavra, a partir do momento que nós abrimos no Salmo 91 e colocamos na nossa estante a Bíblia pegando poeira, é nesse momento que os nossos desejos carnais, eles são totalmente alimentados. E agora eu quero fazer uma pergunta para você: o que você está alimentando na sua vida? Você se lembra daquele primeiro versículo que nós lemos? Que Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A palavra minha comida, ela pode ser traduzida o meu propósito, a minha vida. A sua vida, meu irmão, não é ser simplesmente um excelente profissional. A sua vida não é simplesmente isso. Você não é o seu trabalho. Você não é o seu cargo. Você não é nada e nenhum título que te colocam nessa terra. Mas tem uma coisa que você é. Isso será eterno. Se você é salvo, você será salvo hoje e eternamente. Eternamente. Quem é o William? Quem é o Lauro? Quem é o Alessandro? Salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Independente dos nossos títulos e méritos nessa terra, devemos separar e saber que devemos ser excelentes profissionais, devemos exercer com excelência, mas principalmente desejar em nosso coração esse leite espiritual, de maneira com que fazer o alimento, a nossa comida, ser aquilo que o Senhor nos diz. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Finalizando, meus irmãos, o Senhor Jesus também disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Qual é a sua comida nessa terra? Qual é a sua dieta nessa terra? Será que a sua dieta está sendo o entretenimento? Será que a sua dieta é o seu trabalho? Será que a sua dieta são os seus sentimentos? Mas nessa noite, meu irmão, que você saia daqui e entenda que essa palavra é para mim e para você. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus também disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E como nós nos alimentamos do Senhor Jesus? Como nós estaremos comendo e bebendo dele? É justamente dessa maneira, desejando ardentemente. Não é simplesmente desejar, meu irmão, é ardentemente. Você já desejou algo ardentemente? Talvez esse exemplo dessa criança é algo que nós não conseguimos enxergar muito bem, mas há algo que está na sua vida nesse momento que você deseja, algo que você deseja mais que tudo. Ainda não é o nível que você precisa desejar a palavra do Senhor. E aqui, para finalizar, eu gostaria de contar uma história que é muito conhecida. Todos conhecem o filho pródigo. O filho pródigo, ele é um homem que está na casa do pai,
que está se alimentando de tudo que o pai tem. Mas ele decide ir embora e decide se fartar com a sua herança. Em dado momento, ele chega a passar fome e os seus amigos o abandonam. E ele encontra um cidadão e vai cuidar dos porcos, e ele deseja se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui eu quero te dizer uma realidade, não é uma opção. Se você se afastar dos caminhos do Senhor, se você buscar a sua satisfação em qualquer outra coisa, isso não vai saciar a sua fome. E provavelmente o seu fim será comendo a comida dos porcos, comendo algo desprezível. Mas saiba que assim como o filho pródigo, ele cai em si e ele pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde o anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar-se. Nesse momento eu gostaria de falar com você que está longe dos caminhos do Senhor. Entenda, você tem uma oportunidade nesse momento agora de se arrepender do seu pecado, de crer no Senhor Jesus. E saiba, quando o Senhor Jesus avistar você de longe, Ele corre até você, Ele te dá um abraço, Ele está mostrando que a salvação, ela é algo acessível para todo aquele que nele crê. Entenda, meus irmãos, o Senhor Jesus exige de nós algo tão simples que às vezes nós confundimos. O Senhor Jesus exige de nós simplesmente aquilo que Ele fez nessa terra. Ame o seu próximo. Saiba que você não é juiz. Saiba que você está aqui nessa terra para ser um imitador de Cristo. E não é algo diferente de ser chamados de cristãos. Somos cristãos porque somos parecidos com Ele. E sabemos disso, sabendo de tudo isso, nós precisamos nos lembrar e saber que, ainda se cairmos, ainda se falharmos, ainda se estivermos longe do caminho do Senhor, há uma oportunidade de estarmos nos arrependendo e crendo no Senhor Jesus para a salvação. E depois disso, depois que nós nos encontrarmos com o Senhor, devemos termos comunhão com Ele todos os dias, para que assim possamos passar por toda e qualquer dificuldade, por toda e qualquer felicidade, sabendo que o Senhor está nas suas angústias, que o Senhor está nos seus momentos felizes, na sua comunhão com os seus irmãos, com a sua família, que o Senhor Jesus também está no leito de enfermidade, que Ele também está no luto, que você está no seu coração. Saiba disso e entenda que nós precisamos ansiar a esse Deus, ansiar de todo o nosso coração, como crianças, e saber que precisamos dEle, muito mais do que nós imaginamos. Que o Senhor Jesus venha nos ajudar, nos abençoar nessa noite, e que nós entendamos que não há nada nesse mundo melhor do que estar nos átrios do Senhor. Vamos orar e nós encerramos.
Pai santo, Pai amado, Pai bendito, Santo Deus. Ó Pai, nós carecemos de Ti, Senhor Deus. Carecemos, Senhor Deus, da Tua graça, Pai. Perdoa-nos, Pai, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, retroceder, Pai. Nos ajuda, Pai, a olharmos para Ti como crianças, Pai, que desejam, Pai, o leite espiritual. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, com a nossa mente que é muito confusa, Pai. Nos ajuda, Pai, com as nossas decisões, a organizar a nossa vida e a saber que o Senhor tem que fazer parte dela, Pai. Que a Tua palavra tem que fazer parte da nossa vida. Que a oração precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nos ajuda, Deus, a enfrentar as dificuldades, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos cada vez mais próximos de Ti. Que o Senhor venha a estar conosco, nos abençoando. Que o Senhor esteja abençoando cada um membro dessa igreja, Pai. Cada uma das pessoas dessa cidade, Pai. Lembra-te, Pai, daqueles que estão nos leitos de hospital, Senhor Deus. Aqueles que estão enfermos, Pai. Lembra-te, Pai, de cada um de nós, Pai. Nos abençoa, nos cura, Pai, nos purifica, Deus. Sê conosco, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém.